A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica diária. Estamos estudando o livro de 1 Reis. E nós estamos analisando o capítulo de número 17. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, à pastora Loide pela confiança. E se você quer acompanhar todos os estudos ministrados até aqui, basta entrar no nosso canal IEPBC Brasil e na playlist Livro de 1 Reis, e lá você vai ter acesso a todos os estudos ministrados até aqui. Está uma bênção. Deus tem falado conosco de uma forma toda especial e estamos aprendendo e crescendo muito na palavra do Senhor. Então, nós estamos agora analisando, estudando e conhecendo um pouco mais a vida do profeta Elias, um homem que foi levantado por Deus para confrontar, não para consolar, mas para confrontar o povo de Israel e também para enfrentar o rei Acabe, um dos piores reis de Israel. A Bíblia diz que Acabe, agora casado com Jezabel, está levantando altares para Baal, fazendo orgias e fazendo muitas coisas que desagradam a Deus. E quando isso acontecia, o povo pagava, o povo gemia. O povo acabava sendo prejudicado porque o rei estava longe da presença de Deus. Então Deus agora vem e levanta Elias para que Elias possa confrontar Acabe. Elias não tem medo. Nós estamos aprendendo, estamos vendo que Elias é um homem corajoso, é um homem que está simplesmente agora, nesse presente momento, com uma determinação de enfrentar Acabe, e nós vamos ver que depois essa situação muda um pouco. Mas aqui nesse presente momento, ele está com coragem, determinado, quer encarar Acabe, falou para Acabe que não iria chover, nem orvalho ia cair sobre a terra, porque ele estava desafiando, em outras palavras, desafiando o próprio Baal, que era um deus imaginário, só na cabeça de Acabe e dos profetas de Baal. Só que ele falou, segundo a minha palavra, eu vou dizer aqui que só vai chover quando eu abrir a boca novamente. Então não vai cair chuva. E isso foi uma verdadeira afronta, porque Baal era considerado o deus das chuvas, o deus das colheitas abundantes, o deus da fertilidade, o deus da agricultura. Então, como todos estavam adorando Baal e chega um profeta do nada dizendo que não ia chover mais, isso era uma afronta muito grande. Tinha que ter muita coragem para chegar diante do rei e encarar dessa forma e dizer, ó, o seu Deus não vai fazer nada a partir de hoje. Então, a partir de hoje, o seu Deus não faz mais nada. Eu vou te mostrar quem é o verdadeiro Deus. Então, esse é Elias. O Antigo Testamento fala de Elias, porque além dos livros de 1º e 2º Reis, onde a sua história é registrada, é contada, o profeta Elias aparece em outras duas referências no Antigo Testamento. Em 2 Crônicas 21, 12 ao 15, temos notícias de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Jeorão. Vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte. Então essa é uma referência ao profeta Elias, a morte de Josafá e a impiedade de Jeorão, capítulo 21 do livro de 2 Crônicas. Há também uma referência a Elias no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Lá o profeta é mencionado como precursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que essa profecia conecta Elias às duas testemunhas do Apocalipse. Porém, o próprio Jesus indicou que se trata de uma referência ao ministério de João Batista, conforme está em Mateus
17, 10 ao 13, Marcos 9, do 11 ao 13 e Lucas do 1 ao 13 ao 17. E o Antigo Testamento menciona 3 outros homens com o mesmo nome de Elias. O primeiro foi um benjamita, está lá em 1 Crônicas 8, 27 e 28. Os outros 2 foram um sacerdote e um filho de um sacerdote que casaram com mulheres gentílicas. Então nós temos mais 2 Elias, mas o Elias, vamos dizer assim, o profeta do Senhor é o Elias descrito lá, aqui, na verdade, aqui, né, em 1 Reis, capítulo 17. Já no Novo Testamento, Elias é mencionado várias vezes, principalmente em relação à identificação do seu ministério com o de João Batista. João, ou Batista, não é o sobrenome dele, né? Todos nós sabemos, é Batista porque batizava. Ele é muito parecido, identificado com Elias, pelas suas vestimentas, pela forma de agir, com a coragem que enfrentou os saduceus, os fariseus, os hipócritas daquela época. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento é no episódio da transfiguração de Jesus. O profeta apareceu junto de Moisés, ao lado do nosso Senhor. Está lá em Mateus 17, do 1 ao 3, e Marcos 9, versículo 4. E ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou o profeta Elias, lá em Romanos 11, 2 ao 4, e Tiago, em sua epístola, também mencionou o profeta ao fazer uma exposição sobre a importância da oração. Eu queria ler esse texto, Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Você pode acompanhar, você pode ler, e nós vamos crescendo aqui na palavra do Senhor. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós vemos aqui que Elias orou, né, para que não chovesse. Então, não era um homem qualquer, mas interessante aqui, né, que o apóstolo Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, então se ele foi usado por Deus da forma que foi usado, nós também podemos ser usados por Deus. Não é uma exclusividade dos grandes homens que a Bíblia retrata e relata. Nós também podemos ser usados por Deus. Basta nos colocarmos na presença do Senhor, fazer a sua vontade e colocarmos à disposição de Deus, que Deus pode perfeitamente nos usar como boca de Deus para essa geração caótica. Amém? Então, irmãos, esse é o profeta Elias. Eu falei no áudio de ontem que eu estou utilizando, né, como subsídio o livro do pastor Josué Gonçalves, Porção Dobrada da CPAD, onde ele faz uma análise bíblica, teológica e devocional sobre os mistérios proféticos de Elias e Eliseu. E ele diz no livro o seguinte, que Elias tinha um traje característico, diferente daqueles usados pelas pessoas de seu tempo. Tanto que bastava a descrição desta vestimenta para identificá-lo, a saber, um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, por isso que João o Batista é lembrado, é associado a Elias pela forma de vestir. Está registrado em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Isto nos dá a entender que Elias deveria ter uma vida mais ou menos retirada da comunidade. Lembra de ontem que nós falamos que ele era de Tisbe, e era um lugarejo afastado ao céu aberto. Por isso que a ideia de Elias, a figura de Elias, é que ele era um homem queimado do sol, ele era um homem musculoso, um homem forte, um homem rude. Então, ele era uma espécie de eremita do deserto. No entanto, embora Elias demonstre pelos seus trajes e pela forma repentina com que se apresenta na história sagrada, que deveria viver um tanto quanto retirado da comunidade, não é correto dizer que haja respaldo bíblico para dizer que vivia isolado dos demais homens de seu tempo. Quer dizer que não temos essa certeza que ele vivia lá isolado.
Ele poderia, inclusive, viver com outras pessoas, mas ele vivia em Tisbe, é o que a palavra do Senhor diz. Então, o autor aqui, ele fala o seguinte, que apesar de tão parcos conhecimentos a respeito de Elias, antes do início do embate com Acabe, Jezabel e os responsáveis pelo culto de Baal, tais informações já nos são preciosas, no sentido de se mostrar que alguém, para ser usado eficazmente pelo Senhor, precisa ter 3 pontos que havia na vida de Elias. Um, distanciamento do mundo. Então Elias tinha um distanciamento do mundo. Fidelidade a Deus e um comprometimento com a palavra de Deus. Então, nós podemos cravar que ele era um homem que distanciamento do mundo, não queria papo com Baal, não queria papo com Astarote, não se rendia àqueles cultos pagãos, pelo contrário, foi levantado para confrontar tudo aquilo, era fiel a Deus e tinha um comprometimento com a palavra de Deus. Ele tinha um comprometimento com a palavra de Deus. Então, irmãos, a fidelidade inabalável de Elias a Deus e o comprometimento com a sua palavra faz dele um exemplo de fé, destemor e lealdade a Deus ante a intensa oposição e perseguição às falsas religiões e aos falsos profetas. Então nós não temos dúvida de que Elias ele era um homem vocacionado. Nós não temos dúvida nenhuma de que Elias foi chamado. E a vocação de Elias, ele fala aqui, ó, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ou seja, eu estou na presença de Deus, está lá em 1 Reis 17:1. Em outra passagem bíblica, Elias diz que suas ações obedeciam diretamente a uma determinação divina. Nós vamos ver amanhã no capítulo 18. Então, somente um profeta chamado diretamente pelo Senhor poderia falar dessa forma. Poderia falar dessa forma. Agora vamos lá, imagina um rei maligno. Um rei que poderia matar, inclusive. Jezabel estava matando os profetas de Israel. Se não é o Obadias para guardar 100 profetas e alimentar com pão e água, tinha morrido era todo mundo. A primeira coisa que Jezabel faz é matar os profetas de Israel. Então, imagina um homem para encarar Acabe. E ele vai sem medo. Então, não foi fácil para Elias assumir esse papel, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ao chegar diante de Acabe, eu acredito que não foi assim tão fácil, mas ele estava determinado, e ele foi. E chegou ali com autoridade. Ele abriu a boca e falou o que Deus havia mandado. Então, nós sabemos que existe pessoas com esse quilate espiritual, compromisso com Deus, com a palavra de Deus, à altura, né? Tem pessoas assim, com coragem, com determinação, que não tem medo do que o outro vai pensar, que vai ali confiante na palavra de Deus e fala com amor, com determinação e encara para poder guardar a palavra de Deus. Então, o fato aqui é que Deus, quando vocaciona algum servo seu para o desempenho de uma tarefa, seja para confortar ou confrontar, nada poderá se colocar no caminho de Deus. Nada. Então, você que está me ouvindo, se Deus te chamar para ser um Elias, nesse mundo caótico, você vai ser Elias. Você vai falar, Deus vai te capacitar e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Deus pode usar qualquer um de nós. Tanto é que o texto aqui de Elias, aqui quando o Tiago fala no capítulo 5, versículo 4, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Sujeito aos mesmos pecados, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas tentações, mas ele orou e Deus abençoou. Então você pode ser usado por Deus. Deus pode te chamar
para fazer uma grande obra. Se você receber um convite para ir lá em um centro de macumba, num terreiro de candomblé, um terreiro de macumba, para você ir lá, orar, pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam, você vai ou não? Você aceita o convite ou não? Será que eu aceito o convite ou eu digo não? Irmão, se nós recebermos um convite desse, nós temos que ir. Nós vamos falar a verdade e o nome do Senhor vai ser glorificado dentro daquele lugar. Eu lembro de um testemunho do pastor Josué Irion, ele contando que havia uma mãe de santo e que a filha estava doente, aquela coisa toda, morre, não morre, morre, não morre. E aí tinha uma empregada, até parecida lá com a história de Naamã, tinha uma empregada que falou assim para a mulher, tem um pastor, sabe aquele pastor que você faz macumba para acabar com o ministério dele? Sabe aquele pastor que você faz despacho para acabar com o ministério dele? Ele está melhor e não pior. Cada vez que você faz macumba contra ele, ele fica melhor. Então faz o seguinte, mãe faz o que pode pela filha. Mãe faz o que pode pela filha. Então por que você não vai? Chama o pastor, pede para ele orar e a sua filha vai ser curada. Ela não quis. Ela falou, minha filha morre, mas eu não chamo ele. O que acontece? A filha morreu. E ela levou a filha para o centro de macumba. E lá, todo mundo clamando ao diabo e fazendo macumbaria para que a filha pudesse ressuscitar. E nada aconteceu. Deus toca no coração do pastor e pede para ele ir lá, manda ele lá. E quando ele entra lá, ele ora uma vez só pela menina. Que o fôlego de vida retorne a esta criança. Na mesma hora a menina ressuscitou e o centro inteiro entregou a vida para Jesus. O centro inteiro entregou a vida para Jesus. Então, irmãos, ele foi um Elias aqui. Ele encarou, não temos que ter medo, nós podemos também ser chamados por Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. Então, se Deus me chamar para fazer uma obra, para ir em um lugar de idolatria, de paganismo, de um ambiente parecido com o de Israel, sabemos que temos locais que são verdadeiras orgias, que são verdadeiras Sodoma e Gomorra, nós podemos ser chamados por Deus para poder fazer uma grande obra. Então nós temos que ter convicção. E se Deus estiver conosco, meus amados irmãos, não tem ninguém que possa ficar pela frente. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem é que vai impedir? O fato aqui é que Deus, quando vocaciona algum servo seu para o desempenho de uma tarefa, seja para confortar ou confrontar, nada poderá se colocar no caminho de Deus. É interessante pensar nos incríveis milagres que Deus realizou através de Elias. Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Então o Senhor tem tarefas para fazermos. E aí é uma coisa muito normal nós termos medo. É uma coisa muito normal nós pensarmos que vamos ser fracassados. Mas o Senhor, ele tem poder para nos entregar a grande vitória. Então Elias, ele foi um homem diferenciado, chamado por Deus, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado e exaltado. E para encerrar, a natureza do ministério de Elias é atestada pela inspiração e autoridade que o acompanhavam. Em muitas partes dos livros de Reis, encontramos as marcas da inspiração profética no ministério de Elias. Para encerrar o áudio de hoje,
E com isso encerrando também o capítulo 17. A Bíblia diz, como eu falei ontem, que quando ele vai para o ribeiro de Querite, as águas se secam e os corvos deixam de dar comida para Elias, ele vai para a casa da viúva. E ali Deus abençoa de forma milagrosa e providencial. Deus multiplica a reserva de farinha e azeite da viúva até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. E nesse mesmo capítulo, irmãos, nós temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva, que acabou matando. E aqui o texto diz, eu quero ler para os irmãos, está bem aí na sua tela, eu já estou encerrando, diz assim, depois destas coisas, logo depois que o azeite não faltou, e conforme a palavra do Senhor, e que Deus abençoou, diz no versículo 17, está aí na sua tela o texto, e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, irmãos, estamos falando de um profeta com P maiúsculo. Primeiro registro de uma ressurreição foi através do profeta Elias. É um profeta com P maiúsculo. E quando ela fala, que tenho eu contigo, homem de Deus, demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ela pensava que a presença do profeta como homem de Deus havia atraído a atenção de Deus para o seu pecado. E aquele acontecimento serviu como uma grande prova da identidade do Elias como profeta do Senhor. Ele orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado e foi ressuscitado. Então a mulher abre a boca e fala, agora conheço que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meu amado irmão, terminamos aqui o capítulo 17. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar o capítulo 18. 3 anos e meio vão se passar e nós vamos continuar no capítulo 18. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço. Hoje é quarta-feira, temos um estudo bíblico com o pastor Gedeon Júnior aqui na nossa igreja sede. Venha, participe e que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique com Deus, no nome de Jesus. Amém.